Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou muito grato a Deus, irmão, por ter me concedido esta oportunidade de trazer a mensagem esta noite para a igreja. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Daniel vem logo após Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 12, seguindo-se a leitura. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Podem sentar, irmãos. Igreja, nós vemos aqui essa passagem do livro de Daniel, ao qual ele foi chamado à presença de um rei, Belsazar. Daniel foi o homem cativo de Judá, levado para trabalhar para o rei Nabucodonosor. Mas, com o passar do tempo, Nabucodonosor veio a falecer, e o pai de Belsazar foi quem ficou tomando conta do templo, reinando. E o profeta Daniel foi descrito por reis da sua época que diziam ter um espírito excelente. Que espírito é esse? O espírito perfeito. Pois Daniel buscava a Deus 3 vezes ao dia, orava, jejuava, se consagrava. Aí o rei Belsazar resolveu dar um banquete. O pai dele também tinha falecido e ele ficou como rei. Só que este rei começou a profanar as coisas divinas. Neste banquete ele mandou os seus homens ir no templo buscar as coisas consagradas ao Senhor. Ele não sabia com quem estava mexendo. Eu acho que ele estava mexendo conosco, mas ele estava consagrando com as coisas do Senhor. Ele era um homem rude. A sua esposa nem na festa participava, ele só estava com as prostitutas e os homens dele e as concubinas. Mas foi aí quando o Senhor apareceu e escreveu as palavras na parede. Ele entristeceu-se, ficou tremendo e mandou chamar os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, para tirar aquela dúvida, ler aquela palavra, interpretar o que estava escrito ali na parede. Nenhum soube distinguir aquilo ali. Aí foi quando a rainha chegou e falou para ele: meu rei, tem um dos teus cativos que sabe interpretar. Foi porque a rainha tinha visto falar de Daniel, dos bem-feitos que Daniel tinha feito, porque de tudo que ele fazia, Deus estava com ele. E Daniel tinha um homem de conhecimento. O crente, quando busca a Deus, ele fica mais sábio, porque nesses últimos dias nós temos que buscar mais ainda a Deus para termos conhecimento da palavra, ter autoridade e sabedoria. Isso tudo Daniel tinha, porque era um homem que se consagrava a Deus. Daniel buscava ter conhecimento
buscar conhecimento na palavra de Deus. O crente que não lê a palavra de Deus, que a Bíblia só sai da estante quando vem para a igreja, esse é um perigo. Quando chega às primeiras dificuldades, ele quer fugir da igreja. Pode ficar certo, quando o crente, com a primeira dificuldade que aparece, ele quer sair da igreja, ele não está firmado na palavra. Ele está vivendo só, é aquele crente domingueiro. A Bíblia é mais um efeito na estante do que a palavra de Deus na vida dele. E isso Daniel buscava, entendimento da palavra. Por isso que nesses últimos dias, irmão, igreja, nós temos que buscar conhecimento da palavra, porque o inimigo está furioso em nossas vidas, está atacando de todo jeito, está atacando adultos e principalmente jovens. Por isso, jovens, perseverem nessa sua luta, porque o inimigo não está brincando de inimigo, não. Nós temos que fazer como Daniel, buscar sabedoria ao Senhor, porque os últimos dias estão vindo. E nós vemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que nos diz, versículo 13 e 15: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, mas é mais preciosa é do que rubins e tudo que pode desejar, não pode comparar a ela. A sabedoria, você pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver sabedoria, você não tem nada, porque do jeito que o dinheiro, se o dinheiro chegou fácil na sua mão, ele vai fácil. Nós vemos no capítulo 14 de Daniel a sabedoria dele, no livro de Daniel, capítulo 14, 5:14, que diz: e tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e excelente sabedoria se acham em ti. Daniel tinha a sabedoria do Espírito Santo em sua vida, que revelava o propósito de Deus. Vamos ver em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, o que é que Tiago diz para a igreja. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se nós não temos a sabedoria correta, temos que pedir a Deus, porque a sabedoria que Deus nos dá, o mundo não dá. Porque a sabedoria que Deus nos dá, que Deus dá sabedoria, poder e autoridade. E que autoridade é essa? É para quando o inimigo chegar, nós temos a autoridade de expulsar demônios, de curar, e impor as mãos do enfermo, o enfermo ficar bom, e levar a palavra, tirar aqueles que estão perdidos no mundo, para voltar à luz. E é essa sabedoria que Deus nos dá, a autoridade que nos dá. Uma vez eu estava conversando com Claudete, ela estava em Itamaracá com as crianças, e ela disse que passou uma experiência nova, né? Que todo crente, às vezes, quando ele menos espera, Deus prepara umas para ele. Aí ela disse que levou as crianças lá para a pizzaria, como sempre. No meio da rua encontrou um jovem endemoniado, perto de uma igreja. Ela diz que quando as irmãs e alguns irmãos viram, correram. Oi, não está buscando a Deus. Ela diz que ficou no estreito. Ela, um irmão que ficou com ela para não deixar ela só, e as crianças. Algumas crianças correram, aí ficou ela, esse outro senhor, Carol e a prima de Carol, que não é evangélica. Veio aqui estreito. Aí ela disse que arrastou o rapaz para um lugar mais separado, tirou do meio da rua. Aí eles fizeram oração, e o irmão lá impôs as mãos, afastou
O rapaz ficou, arrependeu-se e quis voltar para a igreja. Só que esse rapaz, no outro dia, foi para a igreja. Quando chegou na igreja, não deixaram ele entrar. Acho que com medo dele ficar de novo no processo. Que igreja é essa? Deus tenha misericórdia. Porque esse espírito que Daniel tinha também era para isso, expulsar demônios. Porque no mundo que nós vivemos hoje em dia, que o inimigo está atacando, a igreja tem que estar preparada. Nós temos que nos preparar mais ainda. Aí ele conversando, encontrou ela, que achou que ele tinha sido roubado, que estava com fome, arrumaram lá um lanche para ele. Aí ela disse: que igreja é essa que tem medo de endemoniado? É por isso que hoje a palavra diz: nós temos que ter um espírito excelente para ter esse poder. Porque será possível que se chegar um endemoniado na nossa casa, nós temos que buscar o pastor Naldo no trabalho? E se ele estiver viajando, como é que vai ser? É esse espírito excelente que Deus quer dar à igreja essa noite. O que nós precisamos, eu, você, os jovens também devem buscar mais a Deus, que é para ter esse espírito de sabedoria, esse espírito excelente, que quando o inimigo chegar, você dizer: em nome de Jesus está repreendido. Você, João, você também tem esse poder. Busque mais, nessa sua pouca fé, que o pastor disse: se tua fé está pequena, ele vai aumentar, ele vai multiplicar a fé de cada um, vai aumentar o poder de cada um esta noite aqui que chegou para ouvir essa mensagem, porque o Senhor quer revestir sua igreja de poder. Hoje, talvez seja o único culto, é o único culto aqui nessa igreja, nesse local, nesta casa, neste tempo. Mas para onde nós vamos, nós temos que estar mais preparados, que é bar de um lado e bar de outro. Então nós temos que nos prevenir, buscarmos mais, nos consagrarmos mais, porque aqui é bom, lá vai ser melhor ainda, porque é mais baixo, o acesso é melhor, mas também vai passar muita gente e vai querer entrar para desvirtuar culto. Por isso que nós, obreiros, temos que buscar mais, que nós vamos nos deparar com essas coisas, porque os dias são difíceis, Jesus está voltando, o inimigo não está furioso, porque ali foi mais um retorno que ele perdeu para a igreja. Então ele vai querer atacar de todo jeito a igreja. Por isso que o Senhor mandou trazer essa mensagem essa noite para nós que fazemos a Assembleia de Deus do Brasil aqui na Guarigaba, para nós nos unirmos mais ainda em oração, nos ajudando um ao outro em oração, porque vai chegar momentos difíceis ali, principalmente aos domingos e nos ciclos de oração à tarde, que geralmente a segunda-feira à tarde a rua fica mais deserta. Aí o inimigo pode querer usar alguns para querer destruir, desvirtuar o culto. Para ter um espírito excelente é necessário buscar o Espírito Santo de Deus. Como é que nós devemos buscar isso? Jejum e oração e consagração e a leitura da palavra. Jeremias, quando foi enviado, disse: Senhor, eu não sei falar. Ele disse: te preocupa não, Jeremias, eu te encherei, vou só te usar só a tua boca, quem vai falar por ti sou eu. Assim nós devemos nos conduzir, deixar Deus falar por nós, que nós não temos nada, nós não somos nada, mas Ele é tudo em nossa vida. Se nós formos em nome de Jesus, Ele vai nos honrar. Jeremias tinha autoridade, como já lemos em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel tinha autoridade espiritual
precisar buscar autoridade vinda de Deus. Vamos lá ler em Romanos capítulo 8, versículo 11 e 14, que diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E o 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos dele. Então ele quer nos ajudar. Qual é o pai que não quer abençoar o filho? O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir em conformidade com a palavra de Deus. É isso, só isso que Deus quer da gente, nós vivemos na palavra dele. Ele quer nos encher do Espírito excelente, a excelência do Espírito divino, porque nós somos do seu rebanho, somos seus filhos, temos que levar as boas novas. E hoje, como está difícil os dias, o inimigo está se apoderando, entrando dentro da igreja, que muitas vezes tem irmãos, pessoas que se infiltram dentro da igreja, com o intuito só de desvirtuar as pessoas que estão fiéis. Cuidado com o seu coleguinha de banco. Quando o Senhor estiver falando, diga: olha, quando a gente sair daqui, você paga uma Coca-Cola, a gente toma, mas deixa Deus falar conosco. E nós precisamos, graças a Deus aqui, irmãos, é bom quando tem pouca gente que Deus fala melhor, não tem ninguém para desvirtuar. Às vezes a gente conversando, uma vez com o pastor Dário, eu disse, aí o pastor Dário disse: eu queria, sabe qual é o livro, a carta de ABC do novo convertido, de todo crente? É o livro de Provérbios. Toda a leitura da Bíblia é excelente, mas nós, se nós lermos só o livro de Provérbios de Salomão, hoje quando nós terminarmos, nós vamos estar muito diferente, purificado. Jovens, se o tempo você tiver, você vai lendo o livro de Provérbios, porque tudo que nós precisamos está lá. Precisamos para levar uma vida. Todos os evangelhos são bons, todos os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento são bons, mas o livro de educação espiritual do crente é o livro de Provérbios, porque ele diz tudo o que nós devemos fazer. Por isso que Deus diz: nem houve nem haverá homem mais sábio do que Salomão, porque ele usou Salomão para deixar aqueles escritos para nos orientarmos, porque Deus quer falar com a igreja. E quando ele quer nos dar um espírito de sabedoria, discernimento, um espírito excelente, nós temos que ler Provérbios, que nós vamos sair regozijados, porque o livro de Provérbios é uma bênção em nossas vidas. Às vezes as pessoas não vão ler só o Novo Testamento. O Novo Testamento é bom, que é a vida de Cristo, começa pela vida de Cristo, os evangelhos, tem as cartas de Paulo também, que são bons ensinamentos, mas o principal é o livro de Provérbios, porque quando ele diz: uma mulher sábia edifica a casa, a tola a destrói, e ainda diz mais assim: uma mulher que não tem discernimento, não tem sabedoria, ela pode ser bonita como fogo, mas é como a argola no nariz de um porco, não serve para nada. E aqui tem mulheres sábias, e a sabedoria dela vai além. Deus quer mais encher ainda de sabedoria. Irmãs que estão aqui se doando por essa obra, o pastor Dauro, o pastor Gregório, e a Diacono Edinaldo, não tem recompensa para dar, só Deus.
E essa sabedoria que Ele quer lhe dar em recompensa, que é para nos momentos difíceis, Ele se entrar no meio dessa briga não é tua, essa briga é minha, que é a briga espiritual. É isso que Ele quer da igreja nesta noite, é para que nós nos enchemos do Espírito Santo do Senhor, porque Ele tem tudo para nos dar, basta nos consagrarmos mais ainda, buscar. Nós sabemos, filho, eu sempre digo ao pessoal lá do trabalho, olha, se não fosse as mulheres de oração que tem dentro da igreja, que seríamos de nós? Às vezes a mulher tem um esposo que só misericórdia, mas ela está ali, intercedendo, sofrendo pelos seus filhos, a igreja ajudando em oração, como Paulo disse, que a melhor oração é a de intercessão. Eu orar pelos meus é muito bom, tem que orar pelos meus irmãos. E eu orando pela minha irmã, pelo meu irmão, Deus está agindo na minha casa. Eu digo, nós, Pedro disse até domingo ali ao jovem, quando ele ia descer, nós temos, foi uma proteína, nós temos que tomar conta, tratar as mulheres de oração a panteló. Porque o que nós estamos, às vezes acontece algo no meio do caminho, aí a gente tem, foi sorte, foi nada. Vai ver o preço que as irmãs estão pagando, orando por nós. Nós saímos de madrugada para trabalhar, está lá. Minha esposa está orando. Eu creio que muitas irmãs também estão orando pelos seus filhos, pelos seus esposos, pelos seus parentes que estão saindo também para trabalhar. E muitas vezes nem o próprio marido reconhece. Quando ele não é evangélico, não agravando a todos, ainda diz assim: não sei o que tu faz tanto naquela igreja, eu não vejo nada. Não sabe quantos livramentos deu aquele abençoado. Porque desde nós nos acordarmos até voltarmos do trabalho, são incontáveis os livramentos que Deus nos dá. Muitas vezes a gente vê que é aquele que nós não vemos, porque as mulheres são excelentes de espírito e Deus quer encher mais ainda nesta noite, porque essas mulheres de oração que buscam, que se consagram, Deus vai honrar. Que as passadas que elas dão de casa para cá não é em vão, não. Deus está contemplando. E no grande dia ela vai dizer: minha filha, tu sofreste tanto por mim, mas o teu lugar está reservado, a tua coroa já está guardada. Porque a sabedoria dessas irmãs são excelentes, porque não é fácil. Deus coloca na frente de um ministério, na frente de um grupo, se preocupar. E as mulheres, nós homens só queremos chegar em casa e encontrar a comida pronta. Eu ouvi um relato de um cidadão que ele reclamava muito da esposa, que a esposa não fazia nada em casa. Ele disse: tá certo, eu vou falar com o seu chefe para nós trocarmos de posição. Você fica em casa e eu vou trabalhar no seu lugar. Na primeira semana ela disse: não, esse negócio não dá não, volta para a tua casa e eu vou para o meu trabalho. Mas é bom, chegar em casa ainda tem que estar cheirosinha para ele, né? Levar, se acordar cedo, fazer o comer dele para ele trabalhar, levar o menino para a escola, voltar, lavar roupa, tomar conta da casa, depois fazer a janta e o cabo da cheia de direito. Essa mulher não faz nada. Olha, essa mulher não faz nada. Oh meu Deus, passa uma semana dentro de casa. Eu não sou melhor do que o marido de ninguém não, viu? Mas a minha pedra Deus, quando chega minhas férias, quem vai sair de férias sou eu. Nas suas férias quem sai de férias sou eu. Comida quem vai fazer é você. Menino para a escola quem vai levar é você. Você vai levar e vai buscar, para saber o que é que eu faço. Você vai buscar um mês só, o resto do ano tudinho sou eu. Eu tenho que agradecer, tem que ajudar. E Deus disse: quando deixarmos a nossa casa e nos unirmos, seremos uma só carne. Então pronto, ela não paga preço por mim, orando
Às vezes eu chego em casa, a mulher fala assim: olha, já almoçaste já? Já olha essa pia como está? Aquilo ali é para tu, isso aproveita que tem água da rua. Fazer o quê? Obedecer. Porque eu sei o preço que ela passou durante o dia. Então, é essa sabedoria que nós também temos que buscar para deixarmos dentro do nosso lar também. Porque Daniel tinha um espírito de sabedoria, um espírito excelente para as coisas divinas. Nós temos que ter esse espírito excelente dentro da igreja e também em casa. Porque nós sabemos o preço que paga nossas esposas. E nesta noite, Deus quer encher cada um com esse espírito excelente. Aquela pequena fé que você tinha, Deus vai multiplicar. Porque Deus é Deus e está trabalhando na vida de cada um. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer ter esse espírito excelente, que não está ainda no caminho do Senhor, que queira voltar? Deus está chamando para encher esse espírito excelente, da sabedoria divina. Às vezes acontecem tantas coisas em nossa vida. Meu Deus, Deus dá, mas Ele também quer que juntemos os nossos pés com Ele, porque Deus, Ele quer uma igreja santa, excelente em espírito e em verdade, para nos dar mais ainda sabedoria, porque os dias são difíceis. Nós temos que buscar mais excelência de espírito, porque nós sabemos que Jesus está voltando, e quando Ele raiar nas nuvens, não vai ter tempo de dizer: ah, meu Deus, Ele diz: apartai-vos de mim que eu não conheço. Aproveita enquanto Ele está te dando a oportunidade, porque Ele quer fazer algo melhor na vida de nós. Se nós somos abençoados, Ele quer abençoar mais ainda. Se nós somos sábios, Ele quer nos dar mais ainda de sabedoria. E Deus vai continuar abençoando essa igreja, porque Ele sabe o propósito do desejo do coração do nosso pastor. Ele não quer nada não, ele só quer ser membro dentro da igreja. Mas como foi dito a promessa hoje, se o pensamento dele é só 100, Deus vai multiplicar. Ele só quer 100, mas Deus quer multiplicar. O pensamento dele: só quero 100, não quero mais não. Mas Deus já fez a promessa antes. Se Ele só quer 100, Ele vai multiplicar. Ele vai chegar assim: esse meu jovem, aqui é com vocês, que eu vou buscar mais alma lá fora. Itapissuma está esperando ele lá. Por isso que Ele está preparando a cada um nessas aulas de terça-feira, que é para quando Ele diz: agora eu vou para Itapissuma, minha igreja já tem dirigente até demais, vou levar até um daqui para lá. Porque Deus vai abençoar ele. Porque quando o crente pensa grande para a obra dele, ele cumpre. E como já foi feita a promessa, Deus vai multiplicar isso que Ele quer. Que Deus continue abençoando a igreja, para que nós possamos ser mais excelentes